Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Hoje vamos falar sobre probabilidade, um conteúdo não muito comum para a banca VUNESP, mas tem outras bancas que gostam bastante dele. Eu vou retomar o conceito, vou explicar como funciona e depois eu vou resolver duas questões da VUNESP. Uma é de assistente administrativo da Unesp de Ourinhos e a outra é técnico contábil da Empresa Paraibana de Comunicação. Mas as duas provas são da VUNESP. Já aproveita e já se inscreve aí no canal, tá? Então vamos lá, probabilidade. Probabilidade é a mesma coisa que chance. E aí eu fui pegar a definição no dicionário de matemática. Por quê? É o tipo da coisa que a gente sabe o que é, a gente tem uma noção, mas talvez você não saiba me explicar o que é probabilidade ou o que é chance. Então o dicionário traz a seguinte definição: em uma situação com várias possibilidades, cada possibilidade tem uma certa chance ou probabilidade de ocorrer. A chance de ocorrência de uma possibilidade pode ser dada por uma fração ou uma porcentagem, tá? Então é a chance que aquilo tem de acontecer, é a chance de ganhar na loteria, é a chance de ser sorteado para fazer alguma coisa. Em geral, as questões abordam sorteios de alguma coisa, tá? Só não é a chance de você passar no concurso, né? Essa aí é 100% porque você está estudando. Então, brincadeiras à parte, vamos lá. Imagine que você tenha 3 plaquinhas para fazer a numeração de uma casa qualquer. Você tem a plaquinha 1, a plaquinha 2 e a plaquinha 3. Aqui cabe ressaltar que a diferença entre número e algarismo. Eu vou dizer que eu tenho a plaquinha, ela é numerada, como a gente fala, mas quando eu escrevo ali, coloco essa plaquinha uma do lado da outra, aí você está vendo na tela o número 123. 123 é um número formado por 3 algarismos. Algarismo 1, algarismo 2 e algarismo 3, tá? E elas formam juntas o número 123. Então, eu quero que você pense em todas as possibilidades de numerar a casa com essas 3 plaquinhas. Então, claro que eu posso trocar de ordem, né? Então, eu tenho uma combinação, é essa que tá aí, é o número 123. Mas por que tem que ser 23? Não poderia ser 32? Então, essa é uma outra possibilidade. Tem mais? Tem. Por quê? Esse número da casa poderia começar com 2. Poderia ser o primeiro algarismo 2. Então, eu posso ter ali o 2. E o próximo? Bom, pode ser 1, pode ser 3, porque eu não tenho plaquinhas repetidas. Não posso repetir, né? Não tenho 2 de novo, não tenho. Então, pode ser 213. Mas começando com 2, dá para ser outro número, não dá? 213 é 1, mas também poderia ser 231, é outra possibilidade. Bom, plaquinha, as plaquinhas ali eu organizei e a casa ficou numerada, começando com 1, começando com 2. Mas também tem a possibilidade de ser começando com 3, não? E com 3 eu tenho duas possibilidades, o 321 ou o 312. Então, eu posso dizer que eu tenho 6 possibilidades para numerar a casa, tá? Bom, agora imagine que em vez de numeração de casa com 3 algarismos, eu estou falando de usar a placa de carro, por exemplo, que a gente tem muito mais possibilidades. Então, existe um jeito da gente descobrir o total de possibilidades, para a gente não ter que ficar desenhando ou fazendo uma a um, tá? Como é que funciona? Você vai pensar que eu queria numerar essa casa com 3 algarismos, algo assim, uma plaquinha do lado da outra. Agora, quantas possibilidades eu tinha quando eu fui escolher o primeiro? A minha casa vai começar com... Quantas possibilidades eu tinha? Eu podia escolher 1, o 2 ou 3. Eu tinha 3 possibilidades. Preguei na parede lá uma dessas plaquinhas. Eu não sei nem que plaquinha eu preguei, mas eu preguei uma plaquinha na parede. Agora eu vou fazer a segunda plaquinha. Quantas eu tenho para escolher? Bom, se uma já está lá na parede, eu tenho 2 escolhas agora. Então, para a segunda eu tenho 2 opções.
E para a última plaquinha, eu tenho alguma coisa para escolher? Não, porque eu já preguei 2 plaquinhas, eu só tinha 3 mesmo, então a última eu só tenho uma possibilidade, só tenho uma opção, só tenho uma escolha a ser feita. Agora, o total de possibilidades é a multiplicação desses 3 números que a gente escreveu ali. 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6. Então, repare que embaixo eu fiz 6 combinações diferentes. Então, eu tenho 6 possibilidades, ok? Então, esse 3 vezes 2 vezes 1, se multiplicados, eles me dão um total de possibilidades. Agora, nós vamos falar de chance. Qual é a chance? Eu fecho meu olho, embaralho e escolho 3 plaquinhas, tá? Qual é a chance dessa minha numeração começar com 2? Bom, depende. Eu fechei o olho e escolhi lá. Quantas possibilidades eu tenho? 6. Mas quantas que realmente satisfazem a minha condição? Só 2, porque eu falei, eu queria que a casa começasse com 2, né? Então, eu só tenho 2 condições que satisfazem, né? Só 2 possibilidades que satisfazem a minha condição. Então, é 2 em 6. Aí você pode escrever na forma de fração, tá? Vai ficar como se fosse 2/6. Ok, tá certo. Posso transformar em porcentagem se quiser. E uma dica, você pode dividir o 2 pelo 6, vai dar um número decimal e depois você transforma em porcentagem. Eu vou mostrar isso numa questão. Por fim, uma outra pergunta. Tô lá de olho fechado, embaralhei as plaquinhas e escolhi. Qual a chance de começar com um número ímpar? Bom, veja todas as possibilidades. Quantas possibilidades eu tenho que começam com o número ímpar? Tenho 2 plaquetinhas ali com o número 1 e depois eu tenho 2 plaquetinhas com o número 3. Então, para começar com o número ímpar, eu tenho 4. 4 de qual o total? 6. 4 de 6. Então, 4/6, ok? Que dá para transformar em decimal e dá para transformar em porcentagem. Vamos ver na prática como que a VUNESP cobra isso. Você vai ver que ela não complica, tá? Primeira questão. Uma senha de conta bancária é composta por 5 elementos, sendo os 3 primeiras letras distintas, escolhidas entre as 26 letras do nosso alfabeto em caixa baixa, e os 2 últimos números distintos, cada um com um dígito. A probabilidade de uma pessoa, com apenas essas informações, digitar corretamente tal senha em uma única tentativa e ter acesso a essa conta bancária é 1/n, 1 em tanto, tá? Isso eu quero saber o total, sendo n igual a, quer saber o total de possibilidades que tem aí nessa bagunça que eles inventaram dessa senha, tá? Veja que o próprio enunciado fala que são 26 letras, para não ter dúvida se entra o K, o W, se não entra. Eu já disse que são 26. E essa senha, ela vai ter 5 caracteres, eu vou dizer assim, são 5 posições. Então, eu vou representar a minha senha com os nossos retângulozinhos, tá? Então, são 5 posições que eu tenho que ver. Bom, a primeira é uma letra, não é? As 3 primeiras são letras. Então, eu tenho todo o meu alfabeto lá, A, B, C, D, E. Quantas letras eu tenho para escolher nessa primeira posição? Não preciso nem pensar muito, o enunciado diz que são 26, então eu vou escolher as 26 letras para colocar ali. Tenho 26 possibilidades para essa primeira posição. E para a segunda? Tenho 26? Tem um detalhe no enunciado. Diz que as letras são distintas. Se as letras não fossem distintas, posso repetir? Pode, daí seria 26. Mas aqui eu não posso repetir, então eu já usei uma letra qualquer, eu já usei a letra J. Então eu já usei uma, se eu tinha 26, agora eu tenho apenas 25. E usando o mesmo raciocínio, quantas letras eu tenho na terceira posição? Eu já usei 2 letras, então eu só tenho 24 letras. Agora eu vou para os números. Diz que tem ali uns números que tem só um dígito, então é número de um algarismo. Então, eu posso escolher o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O 10 não pode, porque o 10 vai ocupar 2 posições. Então, eu tenho do 0 ao 9. Se você contar, aí você vai ver que são 10 possibilidades, do 0 ao 9. Então, escolhi um número lá. Já é minha senha. E qual é o próximo? Quantas possibilidades eu tenho ali no próximo? Eu acabei de usar um número.
Se eles eram 10, agora eu tenho somente 9 números, ok? O que o enunciado quer saber? O total de possibilidades. E como é que eu descubro o total? É só multiplicar esses números todos aí. E se você multiplicar tudo isso, 26, 25, 24 vezes 10, 9, você vai gastar um tempão na prova, né? Claro. Mas a resposta é a letra D, tá bom? Então, só pensar se pode repetir ou se não pode repetir, tá? Então, se pudesse repetir, seria 26, 26, 26. Repetir as letras, né? Mas não pode, então vai diminuindo uma a cada escolha. Vamos para outra questão. Em um escritório, trabalham 10 funcionários, sendo 7 mulheres e 3 homens. A empresa sorteará 2 deles para tirarem férias no mês de julho. A probabilidade de se obter no sorteio 2 mulheres é um número, eu não quero saber, mulheres. Então, eu sei que eu tenho 10 funcionários, sendo 7 mulheres e 3 homens. Então, aqui estão meus funcionários. Os 3 homens e as 7 mulheres. Qual o total? De quantas maneiras diferentes eu posso sortear essas pessoas? Quantas pessoas eu vou sortear? 2. Então, vou usar os retângulos. Tenho 2 posições. Vem aqui a primeira pessoa. Vamos sortear a primeira pessoa. Quantas possibilidades você tem para sortear a primeira pessoa? Tenho 10 pessoas ali. Posso sortear os 10. Agora eu vou sortear a segunda pessoa. Quantas pessoas eu tenho para sortear? Se os nomes estiverem dentro de um saquinho, eu já tirei um nome, né? Agora eu vou sortear o segundo nome. Quantos nomes eu tenho no saquinho? Tenho 9. Então, isso aqui, esse 10 vezes 9, esse 90, representa o total de possibilidades, tá? Posso sortear de 90 formas diferentes ali. Agora, ele quer que sorteie mulheres. Só mulheres. 2 mulheres. Então, agora nós vamos analisar o sorteio que interessa. Esse aqui, por enquanto, era o total. Agora nós vamos analisar o sorteio que interessa. Eu poderia, sim, ficar fazendo a combinação, tá? Igual eu fiz as plaquinhas, desenhando ali. Mas pensa que vai dar muito mais trabalho, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou sortear as mulheres e eu vou desenhar os nossos retângulos. Vou sortear agora uma mulher. Quantas chances eu tenho ali? Quantas possibilidades eu tenho para sortear essa mulher? Quantas opções eu tenho para sortear essa mulher? No total são 7 mulheres, né? Então eu tenho 7. Mas eu já sorteei a Vanessa ali. Tá, primeiro papelzinho veio Vanessa. Quantas mulheres eu ainda tenho para sortear? Se eu já sorteei uma delas, eu só tenho 6 mulheres para sortear. Então, 7 vezes 6 é a quantidade de sorteios válidos. São as opções de sorteio que interessa nessa conta toda. Então, veja, posso fazer 90 sorteios ao todo, mas desses, apenas 42, né, que é 7 vezes 6, apenas 42 satisfazem o que o anunciado pede. Então, são 42 sorteios de 90. Então, eu poderia escrever assim. Veja quantas opções de resposta, tá? 42 de 90 é a que eu falei, assim, na oralidade foi isso que eu falei. Aí eu posso escrever na forma de fração, que é 42 dividido por 90, ou 42 90avos. Bom, para passar para o número decimal, vou dividir o 42 por 90, dá 0,46. Mas veja que até agora não tem essa resposta ali nas alternativas, está em porcentagem. Então, eu transformei esse número decimal em fração, e daí ficou 46 sobre 100, que é a mesma coisa que 46%. Portanto, vai ser letra D. Não esquece de curtir, compartilhar e estudar. Bons estudos para você!